Seja bem-vindo ao podcast Culpa do Bartolomeu, um podcast sobre atualidades, opinião e talvez um pouco de história no final. Aqui com vocês é Thiago Baldin e comigo está Ricardo. Olá, Thiago. Hoje o assunto será Reino Unido e Brexit. E é o primeiro episódio que nós estamos a gravar com 2 microfones. Olha só! Vamos ver como vai sair este novo episódio do nosso podcast. Vai ser maravilhoso, Ricardo, porque nossos sonhos ainda não foram destruídos pelas pessoas. É verdade. Então vamos à pauta da semana, Ricardo. Vamos falar de Brexit. Vamos falar de Brexit. Ricardo, eu quero começar falando um pouquinho sobre a história da União Europeia. Porque tem muita gente que acha que a União Europeia nasceu nos anos 90, Ricardo. Mas isso o senhor sabe que não é verdade, não é mesmo? É verdade, a União Europeia nasceu em 1952. Com aquela coisa chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi um dos princípios pós-Segunda Guerra que a Europa decidiu formar um grupo para evitar que novas guerras acontecessem. E na época o principal fator que moviam as guerras naquela época era o carvão e o aço. E se você formasse um grupo aliado que comandasse o carvão e o aço na Europa, poderia ser uma chance de evitar uma guerra no futuro. E podemos dizer que até hoje tem sido uma comunidade bastante sucedida nesse propósito. Sim, mas devemos ressaltar que não ficou só nisso, né? Verdade. Em 1957, foi formada a Comunidade Econômica Europeia, que foi uma união aduaneira, Ricardo. Para quem não sabe o que é uma união aduaneira, quem vive no Brasil, é o Mercosul. O Mercosul está na fase de união aduaneira. Se a gente comparar o Mercosul com a União Europeia, a gente está uns 30 anos atrasados, comparados a eles. Em que ponto é que está o Mercosul hoje em dia? O Mercosul basicamente é uma união aduaneira. Hoje em dia, a gente tem livre trânsito entre os países, porém as fronteiras são mantidas. Nós não temos um livre tráfego. Você pode entrar e sair, você tem que passar pela fronteira, você tem que passar pela alfândega. Nós temos pontos de entrada e saída em determinados países, mas não precisa de passaporte. Você pode passar com o seu cartão de identidade. Okay. Bom, continuando a evolução da União Europeia, em 1967 foi assinado o Tratado de Bruxelas, que foi criado o órgão supranacional onde foi fundado o Parlamento Europeu, Ricardo. Grande Parlamento Europeu. Você já esteve lá, Ricardo, no Parlamento Europeu? Já estive na praça do Parlamento Europeu, dentro da sala de sessões nunca entrei. Olha só, tristeza. Mas é bem bonito. Sim, eu estive em Bruxelas também. É uma cidade muito bonita. A cerveja é maravilhosa. Só bebi cerveja igual um desgraçado. Sobre cerveja não tenho nada a acrescentar. Uma vergonha. Eu acho que eu vou terminar esse podcast por aqui. Bom, 1973 começamos o problema da União Europeia, da União Europeia com o Reino Unido. O Reino Unido decide entrar na União Europeia, Ricardo. A Europeia deu as boas-vindas ao Reino Unido. Olha. E 2 anos depois, o que é que aconteceu, Tiago? 2 anos depois, uns políticos lá viraram e falaram: nós não queremos ficar na União Europeia. Será que esse foi o primeiro Brexit, Ricardo? Porque houve um referendo em 1975, onde foi se decidido se o Reino Unido se mantinha ou não na União Europeia. Você acredita nisso? Acredito. Gostava de saber. Gostava de ter visto a discussão da época. Teve alguma coisa a ver com a discussão que foi tida para o referendo de 2016? Olha, uma coisa que é interessante, se você analisar os documentos da época e os relatos, e principalmente as notícias, você vê que uma pessoa muito importante apoiou esse referendo para o Reino Unido se manter na União Europeia. Sabe quem foi, Ricardo? Terá sido Margaret Thatcher? A Mulher de Ferro. Mulher de Ferro? É a Mulher de Ferro? É isso mesmo que se chama? É a Mulher de Ferro. The Iron Maiden. Iron Lady. Iron Lady. É verdade, Iron Maiden é uma banda. Bom, mas o que aconteceu foi que, com mais de 65% dos votos, os britânicos decidiram ficar na União Europeia. E sabe que é uma coisa interessante, Ricardo? A Escócia, se você ver o mapa dessa votação, a Escócia foi a região que teve menos votos a favor de ficar na União Europeia lá em 1975. Acredita nisso? Não, por acaso fui surpreendido por este mapa
porque não tinha a mínima ideia de que a Escócia não tinha votado tão favoravelmente a favor da permanência na União Europeia. Ainda foi mais do que 50%, mas comparado com as outras regiões do país, que era a parte mais da Inglaterra e Gales, você vê que essa região de Inglaterra e todas as regiões da Inglaterra e Gales votaram acima de 70%, 80% a favor de ficar na União Europeia. Realmente a Escócia voltou bem a menos, em torno de 50% a 60%. Mas é uma coisa interessante, porque a Escócia, na atual votação do Brexit, ela não quis sair da União Europeia. São coisas que você conhece na história. É verdade. Como os papéis se viram em tão pouco tempo. Exato. E então, andando um pouco mais pra frente, 10 anos pra frente, Ricardo, chegamos no acordo de... Eu não sei falar essa bosta. É o Acordo de Schengen. Acordo de Schengen, que é aquele lá que abole as fronteiras na Europa. E o que o Reino Unido falou para esse acordo, Ricardo? Eu quero ficar de fora. Exato. Para mim não vai dar. Para quem não sabe como é que funciona esse acordo, basicamente na Europa, se você tá em Portugal ou na Espanha, você quase não sabe se você não tiver uma placa ali para falar que você saiu de Portugal ou não, né? Porque você pode atravessar qualquer parte da fronteira. É verdade. Não importa se é pela estrada ou se é pelo meio do mato. Você pode atravessar a fronteira. Fazer o que quiser. Exato, até ficar urinando de Portugal para a Espanha. Coisa que todos os portugueses aconselhariam. Ah, é tão amoroso Os portugueses aconselhariam urinar no solo espanhol. Sim, senhor. Maravilhoso. Bom, mas o que aconteceu nesse acordo em 1985 é que toda a Europa se unificou as fronteiras, você pode passar entre países sem precisar de uma identificação para passar, não tem nenhuma alfândega, você pode cruzar as fronteiras sem problema nenhum, porém o Reino Unido ficou de fora, ele só ficou como membro para cooperar politicamente e judicialmente. Se você quiser entrar no Reino Unido, ou pelo menos quisesse na época, você tem que passar pela alfândega, né? Você tem que passar pela polícia britânica. O que já mostra, em 1985, algum ceticismo que veio a ser revelado agora em 2016, na altura do referendo, que o Reino Unido sempre teve relativamente à União Europeia. Ou seja, apesar de terem entrado em 73 e de terem tido o referendo em 1975, o Reino Unido sempre manifestou algum ceticismo no projeto de integração europeia e sempre foi uma das maiores vozes dentro da União Europeia contra o processo de federalização que a dada altura parecia ser o desfecho inevitável na história da União Europeia. Em palavras mais simples, o Reino Unido sempre cagou e andou para a Europa. Verdade, Tiago, verdade. Muito obrigado. Bom, 1986, Ricardo, temos duas coisas muito importantes nesta época. A criação da bandeira da Europa, aquela bandeira azul com todas as estrelinhas no meio, e o que mais, Ricardo? Portugal entra no grupo dos países da União Europeia. Olha só! Aquela grande província espanhola que fala brasileira. Meu Deus, Tiago, meu Deus. Isto qualquer dia vai dar soco. Ok, maravilhoso. Mas uma coisa interessante relativamente à bandeira da Europa é que a bandeira da Europa tem 12 estrelas, que são os 12 países que à data faziam parte da União Europeia. Ou seja, uma daquelas estrelinhas ainda é Portugal. Olha, que honra! Depois de 1986 decidiram não vamos adicionar mais estrelas por mais países que se juntem, porque depois ficava uma bandeira com muitas estrelas. Vão tirar a estrela agora que a Inglaterra vai sair? Dava muito trabalho para os chineses cozerem tanta estrela. É um tanto quanto como eu posso dizer? Engraçado imaginar que a bandeira europeia é produzida na China. É verdade. Mas como quase tudo. Tudo é produzido na China. Você talvez tenha sido produzido na China, Ricardo, e não sabe. Talvez. Tenho que ver a minha etiqueta. É verdade. Mas tá na nuca, você não consegue ver, é difícil. Mas uma pergunta. Se o Reino Unido saindo, vão tirar uma estrelinha da bandeira? Por acaso não sei a resposta a isso, mas duvido que tirassem. Ou vão considerar botar, sei lá, Malta ali? Não sei. Mas acho que as 12 estrelas, pelo menos até ver, vieram para ficar. Bom, 1993, Ricardo, esta data é o que muita gente considera como a criação da União Europeia. 1993, é verdade. E de facto, a União Europeia com esse nome surgiu em 1983. Porque até aí era designada de Comunidade Económica Europeia. Olha só, qual é o nome do tratado, Ricardo? Tratado de Maastricht.
Eu acho que é Maastricht. Maastricht. Bom, não sei, eu não falo holandês. Eu não falo holandês. Ninguém sabe holandês. 1999, um outro grande marco para a União Europeia. A criação do euro. É verdade. Em 1999 foi criado o euro. Todos os câmbios entre as moedas nacionais, entre as quais o escudo, que era a moeda portuguesa, foram fixados em 1999. E 3 anos depois, no dia 1 de janeiro de 2002, o euro começou a circular fisicamente. Moeda. Fisicamente, exatamente. Bom, 2007, Tratado de Lisboa, Ricardo. É verdade, em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, durante a presidência portuguesa da União Europeia. A União Europeia tem uma presidência que funciona de forma rotativa e a cada 6 meses, um dos 28 Estados que compõem a União Europeia assume a presidência. E isso é assumido de forma rotativa por todos os países. Olha só. Isso é bem semelhante ao Mercosul. O Mercosul funciona da mesma forma, eu só não sei se é a cada ano ou a cada 2 anos que muda a presidência. E aí, nós temos depois do Tratado de Lisboa, onde foi adicionado aquele belo artigo, Ricardo. Porque se não fosse 50. Lisboa e o seu tratado, o Brexit nunca aconteceria. Olha só. Será que a culpa é mesmo do Bartolomeu? Olha só, veremos no final. Nós conseguimos traçar uma linha direta de Bartolomeu Dias e o Brexit. É maravilhoso. Foi um grande estudo e grande pesquisa pra gente chegar nesse caminho entre Bartolomeu Dias e o Brexit. Que o Brexit aconteceu em 2016, certo, Ricardo? Certo. O voto aconteceu em 2016, o Brexit ainda está para ser consumado. Peço perdão, é verdade. O referendo do Brexit aconteceu em 2016, onde o povo britânico, podemos dizer mais o povo inglês e galês, né? Porque a Irlanda do Norte e a Escócia falou não, né? Eles falaram não, nós não queremos sair da União Europeia, mas porém a Inglaterra ela votou em massa para sair da União Europeia. E se você comparar os mapas, isso vai estar no nosso link no canal do YouTube, vocês poderão comparar o mapa entre as votações de 75 das regiões como votaram e a votação de 2016 como cada região votou. É bem interessante a sobreposição, mas a sobreposição de ver que a Escócia estava cética na época e agora a Escócia tem uma posição de querer se manter na União Europeia, e muitas regiões da Inglaterra que naquela época estavam totalmente pró-Europa, com votos acima de 90%, resolveram sair, resolveram falar não, a União Europeia por alguma razão não é boa pra gente. É muito interessante ver essas análises. É verdade. Portanto, se me permites um pouco de comentário político, por favor, muito sofisticado. Maravilhoso. Neste momento a relação entre a União Europeia e o Reino Unido é como um casal que já assinou os papéis do divórcio, mas que continuam a viver na mesma casa. Olha só que belo! E se pensarmos na Escócia como um filho e na União Europeia como o pai, vamos dizer o pai, a Escócia claramente quer ir viver com o pai, mas a mãe teima em mantê-la a viver com ela, portanto. Olha só que bela análise, Ricardo. É verdade. Contem com os portugueses para boa análise política. Maravilhoso. Ricardo, você viveu na União Europeia por muitos anos, não? Se considerarmos que Portugal faz parte da União Europeia, então sim. Olha só que maravilhoso. Como você descreveria a relação do Reino Unido com a União Europeia, Ricardo? Qual era o seu sentimento? Sendo uma pessoa que vivi na União Europeia, a ideia que dava, vendo os noticiários e lendo sobre o assunto, é que o Reino Unido nunca esteve com um pé inteiramente dentro da União Europeia. Sempre tiveram uma posição muito cética. Lembro-me, por exemplo, quando foi a assinatura do Tratado de Lisboa em 2007. Era suposto que esse tratado fosse ratificado pelos países. No entanto, alguns desses países precisavam, as legislações desses países obrigavam a que fossem feitos referendos. Isso, por exemplo, não aconteceu em Portugal, mas países como a Irlanda, como a França, como a Holanda, eram obrigadas a ter referendos para que o tratado fosse ratificado. E já na altura, o Reino Unido esteve contra
muitas das coisas que foram introduzidas neste Tratado de Lisboa. A ironia sendo que foi o Tratado de Lisboa que permitiu que o Reino Unido viesse agora a pedir a ativação do artigo 50 para sair. Por isso, vendo isto da perspectiva de um país como Portugal, que sempre foi muito pró-europeu praticamente desde o início, desde que entrou na União Europeia, porque muito rapidamente se viram os benefícios da entrada para a União Europeia para um país menos desenvolvido como Portugal e com uma economia muito menos competitiva, porque recebemos muitos apoios para a modernização da economia, para a modernização da agricultura. Portanto, foi muito fácil levar os portugueses para o apoio à União Europeia, enquanto que os ingleses sempre estiveram numa posição um pouco mais cética. Uma coisa que eu posso... Eu fazendo pesquisa para esse podcast, eu comecei a ver a relação até da Thatcher no começo dos anos 90 sobre a União Europeia, porque isso é uma coisa interessante você falar, porque você falando que a Inglaterra sempre trazia empecilhos ou problemas para determinadas situações da União Europeia. Isso me lembra de ler sobre a Thatcher no início dos anos 90, que ela queria centralizar a União Europeia na Inglaterra. Ela queria que a Inglaterra tivesse a influência na União Europeia, talvez como a Alemanha tem hoje. Que basicamente a centralização da União Europeia é na Alemanha, correto? Sim, foi nos últimos anos, sem dúvida, tem sido a Alemanha. Durante muitos anos, nos anos 80, 90, nas grandes décadas da construção europeia, em que se achava que a Europa ia inevitavelmente evoluir para uma espécie de Estado federal. A grande impulsionadora disso até foi a França, também juntamente com a Alemanha. Nos anos subsequentes, nas décadas mais recentes, o papel da França foi diminuindo e neste momento pode-se dizer que o Reino Unido era o maior contrapeso que havia à força que a Alemanha tem dentro da União Europeia. Olha Por isso só. até há muitas pessoas que falam ou seja, entre todas as desvantagens da União Europeia ficar sem o Reino Unido é que vai deixar de ter um país com esse peso que seja um contrapeso à influência alemã dentro da União. Olha só que coisa, interessante saber disso, Ricardo. Porque realmente a minha visão que eu sempre tive do Reino Unido e a União Europeia é que o Reino Unido sempre era um tanto quanto isolado das decisões europeias, ou era um tanto quanto o Reino Unido não tinha aquele protagonismo que eu via que a Alemanha tinha, né? Isso é uma análise minha do que eu via pela mídia, né? Uhum. Pelo que chegava a mim. Sim, é verdade que o Reino Unido tinha esse protagonismo, mas como país, lá está, como já disse, que se situava sempre do outro lado da barricada quando se tentava avançar na integração europeia. Ou seja, naquelas grandes décadas de 80, 90, em que se achava que ia evoluir para um Estado federal, o Reino Unido sempre foi dos países que mais esteve contra essa ideia. E você vê que isso sempre se concretizou, né? O Reino Unido não abriu as fronteiras para a União Europeia, o Reino Unido mantendo a mesma moeda, sempre foi um isolamento, né, parcial. Eles nunca foram totalmente integrados à comunidade europeia, né? Então fica até mais fácil eles quererem sair. E Ricardo, você consegue me descrever como aconteceu o Brexit ou não? Consigo de algumas coisas que me lembro de ter lido na imprensa durante o processo do Brexit e até no pós-Brexit porque, de verdade seja dita, na preparação para o referendo e até à eleição ter acontecido, toda a gente achava que o Remain ia ganhar. Ou seja, por uma larga margem. O que ficar na União Europeia iria ganhar. Exatamente. Porque, tal como no referendo da Escócia de 2014, toda a gente achava que a Escócia ia votar largamente pelo Remain e depois não foi bem o que se viu, foi uma vitória muito curta. Também no voto sobre o Brexit achava-se que o Remain ia ganhar, até por uma larga margem, mas depois durante a campanha e quando começaram a sair as primeiras polls, as primeiras opinion polls, as primeiras pesquisas. Exatamente, começou-se a perceber que isso talvez não fosse assim tão certo. O Brexit, ou melhor dizendo, o referendo sobre o Brexit acontece muito por causa de uma cisão histórica, ou seja, de um confronto histórico dentro do Partido Conservador no Reino Unido. Dos dois lados, principalmente nas últimas décadas,
o Partido Conservador sempre foi o mais cético em relação à União Europeia. E o David Cameron ganhou as eleições e tornou-se primeiro-ministro em 2010, no auge da crise financeira, com uma maioria sem maioria absoluta, ou seja, houve um hung parliament pela primeira vez em muito tempo. O que é um hung parliament? Um hung parliament no Reino Unido significa que nenhum dos partidos teve ou o Labour ou os conservadores. Os trabalhistas ou os conservadores. Exatamente. Que nenhum deles teve maioria absoluta para governar, ou seja, precisam de fazer acordos com outros partidos mais pequenos ou então negociar lei a lei o que é votado e tentar fazer cedências de forma a conseguir aprovar legislação no Parlamento. Há parlamentos em que isso é muito comum, como é o caso do Parlamento Português, como é o caso do Parlamento Alemão, mas no caso do Reino Unido, na maior parte das eleições até essa data, o resultado das eleições, até por causa do sistema eleitoral do Reino Unido, resultava numa vitória, numa maioria absoluta para um dos dois partidos, que lhes permitia governar folgadamente sem necessidade de fazer acordos parlamentares. Portanto, em 2010 David Cameron ganhou essa eleição e mais uma vez voltou a surgir dentro do Partido Conservador vozes contra a permanência na União Europeia e a pedir um referendo. As eleições no Reino Unido acontecem de 5 em 5 anos e à data, na preparação para as eleições de 2015, não era certo que o David Cameron fosse conseguir ter uma maioria absoluta. Olha ou seja, já era mais ou menos expectável que a mesma situação se fosse manter. Ou seja, que o governo conservador continuasse a ter que ter o apoio dos liberais-democratas para se manter no governo. E então, de forma a fazer cedências e acalmar aquela parte do Partido Conservador, porque o que ele não precisava naquela altura, na preparação para as eleições, era de conflitos internos dentro do partido, tentou acalmar aquela parte do partido que pedia um referendo, prometendo que se ganhasse as eleições com maioria absoluta, coisa que ele nunca achou que ia acontecer, que fazia um referendo. Meu Deus, olha a merda aí surgindo. Ironia das ironias, ele ganhou com maioria absoluta em 2015, de uma forma completamente inesperada, e depois não teve outra opção senão convocar o referendo em 2016. Meu Deus, é a merda surgindo no horizonte, assim, e você fala, é uma marolinha, e é um mar de bosta caindo na sua cabeça. É verdade. É por isso que é importante aprender uma lição, nunca faça promessas de coisas que você acha que nunca vão acontecer. Exatamente. Porque você vê o que aconteceu. Porque vendo realmente a história da União Europeia com o Reino Unido, esse movimento separatista, esse movimento que nunca quis esse movimento separatista, esse movimento que nunca quis que o Reino Unido ficasse na União Europeia, sempre existiu. E quando o Reino Unido entrou na União Europeia, e o ceticismo sempre fez parte, e as coisas começaram a andar e teve a crise e tudo mais, e as pessoas começaram a achar culpados para os problemas que estavam acontecendo, é algo assim que você consegue até enxergar, você tentar arranjar um inimigo comum, que é fácil você colocar a culpa, que é a União Europeia, você bota todos os problemas da sua vida ali, e aí uma pessoa fala, eu vou para eu conseguir ganhar a eleição, eu vou fazer esse acordo aqui que se eu ganhar com maioria absoluta, que eu acho que não vai acontecer, a gente vota o Brexit, a gente vota a saída da União Europeia e deu ruim, né? É porque, lá está, ele nunca esperou ganhar com maioria absoluta e mesmo quando ganhou e percebeu que tinha que convocar o referendo, também nunca pensou, e isto foi também um dos grandes erros do lado da campanha do Remain, um dos grandes erros foi pensar que a maioria da população acreditava nos benefícios de pertencer à União Europeia e ia votar a favor da permanência na União Europeia, o que depois também, mais uma vez, não se verificou. E que é aí que se constrói aquela teoria que na União Europeia na União Europeia não, teve aquela teoria no Reino Unido que teve aquela onda de fake news sobre o que a União Europeia causa no seu dia a dia, né? O que é verdade, porque é verdade, ou seja, é verdade a existência dessas fake news e muitas dessas fake news até foram desmentidas ou trazidas?
Sim, foram trazidas pela campanha do Leave, mas depois desmentidas, porque um dos grandes slogans da campanha do Leave era o Take Back Control, e de que o Reino Unido pagava semanalmente cerca de 350 milhões de libras para a União Europeia. Fazendo aqui um parênteses, todos os países que pertencem à União Europeia têm de contribuir para um orçamento europeu, ou seja, os pagamentos, digamos assim, à União Europeia são perfeitamente normais e acontecem, porque a União Europeia tem um orçamento comum que resulta das contribuições dos vários países. Sim, isso acontece numa federação também. Você tem o Brasil é assim, você tem os estados e você tem os municípios que eles têm impostos que pagam valores ao governo federal e o governo federal retorna isso com serviços e infraestrutura. Que é exatamente o mesmo que acontece na União Europeia. O que aconteceu do lado da campanha do Leave foi que o valor dos 350 milhões de libras era um valor que estava completamente errado, e o que eles disseram às pessoas foi: este valor de 350 milhões de libras por semana era dinheiro que podia estar a ser investido nas nossas escolas, no nosso Serviço Nacional de Saúde, e não era verdade. Portanto, houve fake news. E muitas delas vieram também da própria campanha, dos partidos que apoiavam um lado e o outro. Eu vi uma que eu fiquei chocado. Eu vi uma falando sobre todas as regulamentações sobre travesseiros da União Europeia. Eu não sei se você viu sobre isso. Não me lembro de ter visto sobre Essa eu acho que foi que eu fiquei mais chocado, porque eles falaram: a União Europeia tem 50 e tantas regulamentações sobre travesseiros. Mas isso não era verdade. O que eles estavam falando era assim: existem algumas regulamentações para você poder chamar algo de travesseiro, para ser vendido entre a União Europeia toda. Se você quiser exportar para um país ou outro, tem essas especificações. Porém, eles pegaram a especificação de ravioli ali no meio. Porque aquilo ali, por alguma tradução, tem a tradução pillow. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as leis, as regulamentações europeias, digitaram pillow ali, deram find, acharam 58 combinações e falaram: tem 58 coisas aqui sobre travesseiro. Mas não, era com tanta coisa que usa a mesma palavra para outra coisa, que, cara, era uma absurdidade. Eu nem sei se essa palavra existe, né, cara? Era um absurdo. Sim. É um absurdo tremendo, que eu fiquei realmente chocado. E isso é interessante a gente ver acontecendo, né? Mas se te posso dar outra opinião ou outro ponto de vista sobre isso? Sim. Eu não tinha ouvido essa notícia, ou seja, ouvi agora pela primeira vez pela tua boca, e se tu me tivesses só dito que havia 51 regulações diferentes da União Europeia sobre travesseiros, eu acreditaria. Olha só. Porque é verdade que, como a União Europeia funciona no mercado comum, aquilo que se designa por mercado comum, que é o que permite o movimento de pessoas, de bens e de serviços e de capital dentro da União Europeia ou dentro dos países que fazem parte do mercado comum, como tu disseste e bem, é preciso que haja regulamentações iguais para todos os países, porque se tu tiras as taxas alfandegárias sobre bens, por exemplo, sobre um produto que seja produzido, vamos dizer, na Polónia, se a Polónia aplicar regras de segurança menos restritivas do que a França, por exemplo, a Polónia pode vender o mesmo produto muito mais barato. Muito mais barato, exatamente. E então não aí fica não competitivo. Exatamente. Portanto, a União Europeia teve que harmonizar as regulamentações de todos os bens, de todos os serviços. Como funciona em uma federação. Exatamente. Para que o mercado único pudesse funcionar. Ora, isso dá origem a, como é óbvio, haver regulamentações sobre tudo aquilo que se possa imaginar que possa ser produzido e transacionado dentro da União Europeia. Vou-te dar um exemplo. Eu estudei Engenharia Civil em Portugal e uma das grandes partes do currículo de Engenharia Civil, em muitas disciplinas diferentes, é o estudo dos eurocódigos, porque a própria construção civil e a regulamentação sobre segurança das edificações e do dimensionamento de edifícios é regulamentada a nível europeu, porque como também os serviços podem ser transacionados entre vários países, tu podes, e acontece muito frequentemente, teres empresas de construção, por exemplo, de Espanha, a fazer uma obra em Portugal.
E isso é uma forma... É uma forma de facilitar... É uma forma... É aquela coisa, uma faca de dois gumes, né? Eu quase ia falar uma faca de dois legumes. Mas é que você tem essa federalização que você permite você contratar serviços de outros países, às vezes muito mais baratos, que é uma coisa que ajuda muito, que é o que eu vejo na União Europeia trazendo países mais, não vou dizer assim pobres, mas países com menos recursos, mas aí eles mandam fábricas para lá que o custo de produção é muito mais barato e você acaba suplementando a cadeia de toda a Europa, mas todos seguem o mesmo padrão. Então você leva emprego para lá, porém eles têm que seguir o mesmo padrão que a Europa exige. Então, é um acordo, né? E você, por exemplo, segue todas as regras da União Europeia em Portugal, mas se você quisesse arranjar um emprego na Alemanha, você poderia também. Exatamente, ou seja, pode ter... e assim, eu não vejo isto como uma coisa negativa, porque eu acho que a harmonização das regulamentações, principalmente dos bens e da alimentação dos produtos alimentares, foi muito, muito boa para os cidadãos da Europa, porque fez com que não só a produção dos bens fosse mais regulada, como obrigou que houvesse mais fiscalização para garantir que todas as regulamentações estavam a ser postas em prática. Ou seja, uma soma de coisas. Do ponto de vista do consumidor, sim, do ponto de vista do consumidor é altamente positivo viver num mercado único que tem este tipo de regulamentações que na maior parte dos casos, se não em todos os casos, põem-se do lado da proteção do consumidor. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. E agora, Ricardo, que o Brexit vai acontecer agora dia 31 de janeiro. O que vai acontecer depois? Você sabe o que vai acontecer depois disso? Ora, no dia seguinte, o que vai acontecer? O day after. O que é que vai acontecer no dia seguinte? Porra Tudo nenhuma, vai continuar na mesma. Tudo vai ficar na mesma. Durante quanto tempo, Tiago? Bom, de acordo com que nós vemos aí nas notícias e nas informações dos tratados, até dia 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido vai ter todos os tratados de comércio, imigração, tudo mais na mesma. As coisas só vão mudar mesmo no dia 1º de janeiro de 2021. Mas, e somente se, nada mudar até lá. Porque em junho vai ter um encontro entre o Reino Unido e a União Europeia, que eles chamam de Summit, e que eles vão decidir se esse processo de transação vai continuar da forma que está agora, que foi decidido, ou ele pode ser até estendido para o dia 31 de dezembro de 2022. Olha só que coisa. Olha só. Podemos dizer que quase nada pode acontecer de diferente no mercado, assim, de colapso financeiro ou qualquer coisa que pode acontecer. Nada disso vai acontecer, pelo menos até 31 de dezembro deste ano e, quiçá, até 31 de dezembro de 2022. Então ele pode se acalmar por 3 anos aí, que eu acho que nada demais pode acontecer. Sim, como é muito fácil traçar paralelos entre o Brexit e, por exemplo, a eleição de Trump nos Estados Unidos, não só pelo que motivou a população a votar numa coisa e noutra, mas também se toda a gente imaginava na contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos, que se Trump ganhasse as eleições seria um cataclismo, o fim do mundo. E apesar de algumas coisas terem acontecido entretanto, bastante negativas, nunca é tão grave como se antecipa, não. Pelo menos logo a seguir, ou seja, os efeitos que vão existir e vão ser maus para a economia do Reino Unido e maus para a economia de países da União Europeia como Portugal, vão se sentir a mais longo prazo, ou seja, não vai ser um apocalipse instantâneo. Eu também acho que não. Eu sinceramente, essa é a minha opinião que eu vou apresentar agora sobre o que pode acontecer, né? As ideias apocalípticas eu acho que realmente não acontecem. O Reino Unido, ele é uma economia muito forte, querendo ou não, é uma das maiores economias do mundo,
E ele tem poder de barganha com muitos outros países, né? O que eu sinto no futuro da União Europeia, se o mundo continuar agindo dessa forma dá quase uma terra sem lei, né? Que o Trump tá iniciando em forma de comércio, literalmente ameaçando, é com base na ameaça. A Inglaterra ela não vai ter poder para isso. A Inglaterra, por mais que é um dos países mais poderosos do mundo, ela não consegue bater os Estados Unidos, ela também não consegue bater uma China. Mas a União Europeia com a Inglaterra conseguiria, porque a União Europeia, hoje, antes do Brexit acontecer, é a segunda maior economia do mundo. Se os Estados Unidos quiser peitar a União Europeia consegue peitar de volta. Da mesma forma a China. Eu vejo que o Reino Unido ele vai perder força por esse lado. Né? Ela vai conseguir tentar fazer tratados com outros países e tudo mais, mas isso eu acho que vai ser um dos maiores impactos na escala comercial do mercado britânico. E sem contar que eu imagino que a Inglaterra sofra de uma coisa que nos Estados Unidos eles se preocupam muito em não acontecer, e eu acho que até a Inglaterra também, que é eles chamam de brain drain, né, que é a drenagem de cérebros, que são pessoas que vão sair do Reino Unido para trabalhar talvez na Europa, porque preferem ter uma facilidade de se mover entre países muito maior, né? Porque você vai ter mais chance de trabalho, você vai ter mais chance de emprego em outros países, você vai ter mais oportunidades. E com a saída da Inglaterra disso, talvez comece a acontecer isso. Né? As pessoas começam a sair. Essa é a minha maior opinião sobre a Inglaterra. A economia deles vão colapsar? É difícil dizer. Mas talvez a economia inglesa comece a cambalear por uns anos logo após a saída da União Europeia. E o senhor, Sim. Ricardo, o que o senhor acha? Eu concordo em grande parte com aquilo que disseste. Em termos da posição da União Europeia em termos militares, é óbvio que fica muito mais enfraquecida com a saída do Reino Unido, porque é de longe o maior exército que existe dentro dos países da União Europeia. Será que a Alemanha vai investir para tentar ter bomba atômica agora? Será? Eita, será que vai querer ter bomba atômica? É um dos grandes legados da Segunda Guerra Mundial, é o facto de um país tão grande como a Alemanha ter uma força militar tão reduzida. Portanto, isso vai enfraquecer sem dúvida o poderio militar da União Europeia, e falo na perspectiva de quem fica dentro da União Europeia, com o maior exército sendo o francês, e todos nós sabemos que o exército francês não é relembrado pelas suas grandes façanhas em contexto de guerra. Olha só, você tá falando só Estou xingando. Você tá xingando o exército francês. Estou xingando. O senhor só fala isso porque tem uma Espanha entre vocês dois. É verdade. Mas não é de esquecer que França e Portugal já tiveram algumas chatices no passado, não é, Tiago? Olha só, mas isso vai para o próximo bloco, Ricardo? Meu Deus. Então vamos para o próximo bloco. Então, Ricardo, chegou o grande momento. Nós vamos provar a relação entre um certo culpado e o Brexit. Quem você acha que foi, Ricardo? Será que o culpado é o Bartolomeu? Bom, primeiro eu quero levantar sobre uma informação muito importante que vai nos trazer a referência para o desenvolvimento dessa teoria. Você sabe, Ricardo, qual que é o tratado mais antigo em vigor até o momento? É o Tratado de Windsor, assinado em 1386 entre os reinos de Portugal e Inglaterra. Exato, Ricardo. Esse tratado também é conhecido como o Tratado Anglo-Lusitano entre Portugal e Inglaterra, que isso demonstra uma relação entre Portugal e Inglaterra de muitos e muitos anos atrás, que passou pelo descobrimento, por todas as guerras na Europa e se sustenta até hoje. E com isso, Ricardo, isso prova que houve uma relação entre Portugal e Inglaterra nos anos 1800. E o senhor lembra o que estava rolando pela Europa nos anos 1800, Ricardo? Mais ou menos, o início? Lembro-me vagamente, eu ainda era muito novo na altura, mas acho que havia um senhor chamado Napoleão.
Exato, Ricardo. E como você sabe, Napoleão perdeu a guerra, certo? E se Napoleão não tivesse perdido a guerra? Porque tem um evento muito claro que aconteceu com Napoleão, que foi durante a guerra na península que Portugal vive. Qual península é essa, Ricardo? Península Ibérica. Exato, Ricardo. A derrota de Napoleão na Europa se deu nos primeiros avanços da Inglaterra na Península Ibérica. E a Inglaterra, ela avançou pela Península Ibérica por Portugal. Por quê? Porque na época Napoleão decidiu criar o bloqueio continental, que impedia qualquer navio de atracar em qualquer porto dos países do continente europeu. Se o fizesse, Napoleão invadiria o país. E uma coisa interessante foi que Portugal falou: se fode aí, meu irmão, eu vou continuar aqui negociando com a Inglaterra. E Napoleão viu isso acontecendo, onde Portugal não aceitou o tratado, onde Portugal não aceitou o bloqueio continental e resolveu marchar em direção a Portugal. Chegando nas portas portuguesas em 1808, batendo na porta de Dom João VI, o príncipe regente, vendo a França chegando, declarou guerra aos ingleses. Porém, isso foi tudo uma mentira para evitar que a França invadisse com muita volúpia o Estado português. Com isso, alguns dias depois, o Dom João VI pediu ajuda às frotas inglesas para fugir para onde, Ricardo? Para o Brasil. E esse local, que é o Brasil, Ricardo, é o local onde foi descoberto pela frota de Cabral. E quem era o navegante da frota de Cabral, Ricardo? Hein? Bartolomeu Dias. Se Portugal não tivesse mudado sua capital para o Brasil, Napoleão ele poderia ter derrotado Portugal, tomado a coroa portuguesa, tomado os navios portugueses e o destino da Guerra Napoleônica poderia ser completamente diferente. E o resultado final poderia ser que a Inglaterra nunca fizesse parte da Europa continental. E o Brexit nunca aconteceria. Isso é tudo culpa de Bartolomeu. Estou a começar a questionar a minha nacionalidade neste momento, Tiago. Por quê? Mas porque percebo que todos os acontecimentos vão de alguma forma levar Bartolomeu Dias e a Portugal. Lógico. Mas o Reino Unido quer sair da União Europeia, é verdade. O Reino Unido vai muito provavelmente sair da União Europeia, também é verdade. Uhum. Mas, Tiago, os portugueses estão a emigrar em massa para o Reino Unido. Oh, meu Deus! E já vivem pelo menos 150 mil portugueses lá. Portanto, eu estimo que daqui a uns 200 anos o Reino Unido venha a ser uma colónia portuguesa. Olha só! E volta a integrar a União Europeia. Seus desgraçados! Muito eu estou bom, a dizer Ricardo. 200 anos porque é a única forma de daqui a 200 anos ninguém poder vir-me dizer em vida que eu estava errado. Boa estratégia, Ricardo. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do Brexit. Fiquem com a gente para o próximo episódio da semana que vem. Muito obrigado. Obrigado.